Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Amém? Glória a Deus. Tome teu assento, adorando a Jesus. Da minha parte, quero ser breve nas minhas palavras, aonde encontramos aqui, irmãos, esse texto em 1 Reis, capítulo 18, onde vai mencionar sobre um episódio que acontece com a vida do profeta Elias. O profeta Elias é aquele que aparece aqui já desde o capítulo 17 de 1 Reis. Você não vai encontrar uma biografia na Bíblia sobre o nome do profeta Elias. Simplesmente no capítulo 17, ele já aparece lá no reinado de Acabe, e ele aparece já profetizando. Se ele já aparece profetizando, é sinal que ele já foi ungido por Deus como profeta. Se ele já aparece profetizando, é sinal que ele já tem uma referência, é sinal que ele já tem uma comunicação com o céu, é sinal que o céu já escolheu a vida dele, e ele já aparece em Israel profetizando. Este é o tempo do profeta Elias. Quando você vê aqui a partir do capítulo 17, ele já começa a mencionar e a profetizar. Elias o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: juro pelo Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Quando ele se apresenta a Acabe, Acabe é aquele que é desviado. Ele já ouve falar do Deus de Israel, mas de repente ele vai dando liberdade para outros deuses estarem entrando em Israel lá no seu reinado. Até então, chega ao ponto de ele até casar com uma mulher chamada Jezabel, que quando ela vem para a casa de Acabe, ela traz também os seus deuses, ela traz também os seus profetas, chamados profetas de Baal e profetas de Azera. Quando ele recebe esses falsos profetas, esses idólatras e também muitas imagens no reinado de Israel, acendeu-se a ira de Deus contra Israel. Quem é Israel? Israel é o povo escolhido de Deus. Pode passar os anos, Israel continua sendo o povo escolhido por Deus. Até no dia de hoje, pastor, sim, até no dia de hoje. E até no dia em que Cristo descer como a igreja a reinar em Israel. Israel é o povo escolhido de Deus, aleluia. E nós somos o quê? Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, aonde seremos um dia arrebatados pelo nosso noivo. Quando Elias aparece profetizando desta forma: não vai chover durante um período de tempo, durante anos, a chuva não vai descer. De repente, quando ele profetiza lá no céu, o Senhor concorda e cerra o céu, e não desce mais orvalho, não chove mais. E Deus diz: agora que você profetizou, eu vou te esconder. Você vai descer para a banda do Oriente e esconde-te de junto ao rio de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro. E eu ordenei, Deus dizendo para o profeta: eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Ele profetiza, e Deus diz: agora você vai se esconder. O que era para você falar, você falou, vai acontecer. Agora você vai se esconder lá no ribeiro de Querite. E lá no ribeiro de Querite, onde ninguém vai estar te vendo, a minha presença vai estar com você. Lá no Querite,
Aonde a água começar a faltar aqui, lá no Querite, enquanto você tiver, a água vai ter lá no Ribeiro, aleluia. E sobre a alimentação, não se preocupa, vou levantar um garçom de uma espécie diferente, vou mandar ordenar, eu já ordenei, que os corvos te alimentem, que os corvos te levam alimento e te sustentem ali. Deus está dizendo, você pertence a mim, você falou, eu registrei no céu, vai acontecer. Você vai ficar escondido, mas você não vai morrer enquanto você estiver no Ribeiro de Querite. Enquanto algo aqui da terra vai te sustentar, eu sou Deus que estou no céu e vou continuar cuidando de você, aleluia. Não na lógica humana, mas eu ordeno animais, eu ordeno os corvos para te sustentar. Irmãos, quando a gente vai olhar para a história de Elias, nós podemos trazer uma figura da vida cristã em nossos dias que nós estamos vivendo. Elias é alguém que tem a presença de Deus, é um representante do céu na terra, fala uma palavra poderosa, ele é tão íntimo com Deus, Deus usa tanto profeta, que Deus concorda com a palavra para o quê? Para mostrar para Acabe, para mostrar em Israel, que em meio a 800 profetas pagãos, ainda tem um profeta de Deus, que quando Deus fala, acontece, e o profeta de Deus que fala, é Deus o Todo-Poderoso, que tem o domínio sobre a água, que tem o domínio sobre as nuvens, que tem o domínio sobre todas as coisas. E se tem um profeta como a presença de Deus, pode levantar 800 falsos profetas, mas a palavra de um profeta vai permanecer de pé, pela presença de Deus que ele tem na vida dele, aleluia. Por que é que eu digo que a história de Elias é uma figura da história do cristão nos dias de hoje? Porque o cristão hoje é um representante do céu. Quem é você? Eu sou um cristão. Isso, sou um cristão. Por que cristão? Vem de Jesus Cristo, o nosso Deus, que entregou a nossa vida por nós na cruz do Calvário. E hoje eu tornei-me um discípulo de Jesus. Estou seguindo os passos de Jesus e tornei-me um cristão. O cristão hoje, ele carrega uma presença tão maravilhosa, uma presença tão forte. Que pena que alguns acham que não tem. Que pena que alguns não utilizam aquilo que está disponível para ele e para ela. Se você soubesse o poder que você tem, a força que você tem no mundo espiritual, você não baixava a guarda, você não pensava em desistir. Um certo escritor disse no seu livro: se o elefante soubesse a força que ele tem, ele não ficaria amarrado com uma corda ao seu pescoço e somente um pedaço de madeira ali para segurar ele. Se ele soubesse a força que ele tem, ele puxava a corda e a madeira tudo junto e levava tudo. Se ele soubesse a força que ele tem, aí ele faz uma comparação. Se a igreja soubesse a força que ela tem, se o cristão soubesse a força que ele tem, ele não ficaria colocando os pensamentos negativos, dizendo: eu vou perder mesmo, eu vou parar mesmo, Deus não está comigo, Deus me esqueceu. Mas o Espírito Santo do Senhor está dizendo aqui, através desse culto, desse ambiente espiritual, que aquilo que você tem é maior do que 1000 demônios de pé. Aquilo que você tem dentro de você, a autoridade que está disponível para você, é para você seguir adiante. Que quando você fala, o céu escreve lá. Que quando você profetiza, Deus começa
começa a realizar que quando você estende a mão, o maligno tem que bater em retirada, porque você tem a presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Se você entende, pode levantar uma das suas mãos em sinal de gratidão por essa presença maravilhosa. Faça isso aqui nessa noite. No ribeiro de Querite, ele é sustentado pelo Senhor. De repente ele seca. A seca começa a acontecer. Não tem mais água. E agora? Mas o profeta está ligado a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Todo cristão está ligado em ouvir a voz de Deus. Elias está ligado em ouvir a voz de Deus. E Deus é aquele que provê todas as coisas. Por mais que para os olhos humanos, e agora a seca começou a acontecer. Não tem mais água aqui. Durante esses dias eu fui alimentado, tinha água, e agora o que vai acontecer? Mas Deus é aquele que não perde o controle de nada. Deus é aquele que está olhando com seus olhos como chama de fogo. Deus é o Todo-Poderoso que você serve. A Bíblia diz a partir do versículo 8 do capítulo 17: então a palavra do Senhor veio dizendo até o profeta: levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Elias não conhece a viúva, só que o Deus que está falando com ele conhece. E o Deus que está falando com ele diz: vai, que já está tudo preparado. Eu já ordenei para uma viúva te sustentar. Ele levanta ouvindo a voz de Deus e chega à cidade. Lá está a viúva catando alguns gravetos para fazer fogo e utilizar a última farinha, o último azeite. Mas de repente ele chega e diz: é o seguinte, o Senhor Deus falou comigo e eu estou aqui direcionado por Ele. E eu creio que aquela mulher já entende, porque quando o profeta diz é o seguinte: primeiro você pega água para mim, um jarro de água, e traz para mim. A mulher sai, ele disse: espera aí um pouquinho, mas com a água também você pega e faz um bolo e traz aqui. Ela disse: eu estou fazendo o último que tem, o último punhadinho de farinha e azeite que tem. Ele diz: é o seguinte, faz primeiro para mim. Aleluia, faz primeiro para mim, cuida primeiro do profeta, cuida primeiro daquele que está sendo direcionado por Deus. Aqui que nós entendemos que a mulher já entende que ele é enviado de Deus, e ela diz: então eu vou fazer. E depois o que vai acontecer? Ele diz: enquanto você fizer, a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Enquanto alguém está desesperado com a seca, você que tem a presença de alguém, que tem a presença de Deus, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar, não vai acabar. Aleluia. A história de Elias é uma figura do cristão nos dias de hoje. É que quando vem aquele momento em que você pensa: e agora, o que eu vou fazer? É aí que Deus fala contigo. É aí que Deus te orienta, que Deus te direciona. Elias chega lá na lógica humana: vai fazer o último bolo, o que eu vim fazer aqui? Só que ele está debaixo de uma palavra tão poderosa, aleluia. Ele está em uma direção que não é de homem, ele está em uma direção que é de Deus, aleluia. Se Deus falou para você se mover, se mova, aleluia. Se Deus falou para você se mover, se mova, porque enquanto você está se movendo, Ele tem o controle e a direção
criação de todas as coisas. Aleluia! A vida do cristão aqui na terra é dessa forma, não é pela lógica humana. A vida do cristão é pela direção de Deus. Aleluia! Enquanto a lógica humana está dizendo, não vai dar certo, é seca, vai morrer, vai passar fome, mas tem um Deus no céu dizendo, eu continuo restituindo, eu continuo multiplicando, eu continuo usando. Aleluia! Este Deus é Deus de provisão, e Ele está dizendo para você, eu sou Deus de provisão na tua casa, eu sou Deus de provisão na sua vida. Mesmo que seja corvos, vai alimentar, mesmo que seja uma viúva pobre, você não vai passar fome. Aleluia! Porque o controle está na mão dele, porque o controle está na mão do Todo-Poderoso. Tem situações na sua vida que você não entende, mas se você está debaixo de uma palavra de Deus, aleluia, você não vai ficar desesperado, você vai ficar confiante na palavra do Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ele é o Senhor que está no domínio e na direção de tudo. Enquanto ele é alimentado ali, aí diz que o filho da viúva morre, aí de repente ele tem a presença de Deus, vai lá, ora pelo filho da viúva, entrega para ela novamente. Ele é sustentado por Deus, mas de repente chega um dia em que Deus fala como Ele sabe lá em Israel que você profetizou, agora chegou o tempo de você voltar e profetizar novamente, em se apresentar para eles novamente. Por quê? Porque agora chegou o tempo da chuva descer. Agora chegou o tempo da chuva descer. Ele vai e se apresenta primeiro para Acabe, se encontra com Acabe em um determinado lugar, um determinado dia. Aí Acabe diz, é você um perturbador de Israel, é você que disse uma palavra e agora está tudo seco. Agora o povo está sofrendo devido à sua palavra. Aí Elias sabe de quem ele falou, do que ele falou e na autoridade de quem ele falou. E ele diz, eu não sou perturbador de Israel. É você que está maltratando o povo, porque não leva o povo à adoração ao verdadeiro Deus. É você que está estragando a vida espiritual do povo. Trouxe todos esses deuses, trouxe esses falsos profetas, e é por isso que Deus permitiu tudo isso. Mas agora a gente vai no monte e a gente vai ver quem que é o Deus verdadeiro. Se é o Deus que você trouxe em Israel, ou se é o Deus ao qual eu sou usado. Aleluia. E ele dá a proposta e sobe no monte e diz o seguinte, nós vamos pegar um novilho, eu pego um, vocês pegam outro, e vamos subir, vamos sacrificar. Vocês sacrificam em cima do altar, depois eu vou sacrificar. Mas tem uma questão, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aleluia. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus ao qual a nação vai precisar se curvar e adorar a Ele. O Deus que responder com fogo é o Deus que a gente vai seguir. Aleluia. Fizeram tudo isso e lá foi eles preparar o altar, uma espécie de um rochedo, onde era sacrificado animais, e foram eles, prepararam ali, colocaram no novilho, e começaram a rogar aos seus deuses, começaram a chamar os seus deuses, a gritar pelos seus deuses. Aleluia. Diz a Bíblia que o tempo vai passando, chega ao perto do meio-dia, e Elias está lá só aguardando. Por quê? Porque ele sabe, tem uma convicção, que o Deus verdadeiro não é o Deus Baal. O Deus verdadeiro é o Senhor dos exércitos, o Deus ao qual ele está profetizando.
E ele diz ainda: que tal vocês clamar mais alto? Que tal vocês gritar mais alto? Aí começou o processo que era costume deles. Começaram a eles derramar sangue, começaram a se cortar e a derramar sangue, mas Baal não respondeu. Elias disse: quem sabe ele está viajando. Grita mais alto, quem sabe ele está dormindo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele tem a certeza do Deus que ele serve, do Deus que lhe chamou, do Deus que lhe entregou uma missão. E ele diz: para com tudo isso, que agora é minha vez. E aqui nós entramos na mensagem. Quando o versículo que nós lemos: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. É de uma forma Elias dizendo: eu vou ensinar vocês como que tem que fazer. Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E uma ação aconteceu. Elias, primeiro ponto, ele restaurou o altar. O altar estava todo quebrado, todo arrebentado. Elias diz: altar quebrado, Deus não responde. Altar todo bagunçado, não vai vir resposta de Deus. Elias começa a restaurar o altar. Pega uma pedra e coloca aqui. Pega outra pedra e coloca ali. Enquanto ele está fazendo, alguém está olhando, talvez até dizendo: o que ele está fazendo? É perca de tempo, a gente já gritou, a gente já se cortou. Baal, que nós acreditamos, não respondeu. Será que ele tem tanta certeza? E a Bíblia diz que Elias colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E aonde a palavra que nós dissemos aqui, aonde o qual vier a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome, aleluia. Elias está restaurando o altar e ele está dizendo: aqui é essa tribo, aqui é essa tribo, e todas estas 12 tribos está significando Israel. Israel tem um Deus, Israel tem um Deus que responde, Israel tem um Deus que dá liberdade, Israel tem um Deus de bênção, Israel tem um Deus que cuida, aleluia. E quando ele restaurou o altar e começou a orar, diz a Bíblia que após a oração o fogo desceu. Eu não sei se você consegue imaginar. Eu não sei se você consegue imaginar. Mas algo no mundo espiritual, fazendo parte do mundo físico agora, se materializando e consumindo todo aquele sacrifício ali. Automaticamente Elias talvez dá uma olhada e diz: está aí, está aí. Qual é a proposta? O Deus que responder com fogo, o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro, aleluia. Aí está a resposta: o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, é o Deus verdadeiro, aleluia. Então aquilo que eu falo não vem de mim, aquilo que eu falo vem do céu, aquilo que eu falo é de Deus, aleluia. Mas só aconteceu, por quê? Porque o altar foi restaurado. A vida de Elias é uma figura da vida cristã em nossos dias. Nós temos a presença de Deus, mas em situações da nossa vida, nós precisamos dar uma reparada no nosso altar. Altar é lugar de comunhão, altar é lugar de entrega, altar é lugar dizendo: eu estou entregando porque eu reconheço que o Senhor recebe. Altar é lugar de uma conversa tão poderosa, e só vai responder o Deus verdadeiro
aleluia, o Deus verdadeiro só vai responder aquele que tiver como altar restaurado. Eu estava dias atrás e o Senhor me dava esta palavra. Enquanto nós estávamos nesta manhã, ali no Influência, ouvindo a palavra do Senhor, a missionária Elisama, muito usada pelas mãos de Deus, ela dizia: nós precisamos voltar ao ambiente secreto, nós precisamos se aproximar mais e mais de Deus. Tem muita gente gemendo com o título de cristão, mas está gemendo é porque o altar está quebrado, o altar está bagunçado, mas o Espírito Santo de Deus está chamando a nossa atenção nesse primeiro dia da semana. Enquanto você estiver disponível para restaurar o altar, o céu está disponível para responder e para te dar aquilo que você está precisando, aleluia, para te honrar. Elias restaura o altar e Deus honra. Altar restaurado vem a honraria de Deus. Altar restaurado vem a honraria de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você: como está o seu altar perante o Senhor? Como está o seu lugar secreto juntamente com o Senhor? Haverá resultados positivos, sim. Haverá resposta de orações, haverá resposta de campanhas feitas, haverá portas abertas, mas o Senhor está dizendo através da sua palavra: mas precisa uma ação que não é de Deus, a ação é tua, restaura o teu altar, aleluia, aleluia. Irmão, pregar a palavra é um privilégio, sim, mas pregar a palavra numa posição nossa dos obreiros, dos pastores, é uma responsabilidade. Não estamos pregando para você viver uma vida boa e ficar aqui. Nós estamos pregando e ensinando para você que você tem resultados, que você é chamado pelo Senhor, mas para isso o altar precisa ser restaurado. Deus já te deu dons, Deus te usou com revelações, o Senhor te usa com visões. Você é um representante do céu aqui nessa terra. Se você é um representante do céu, você precisa viver pelo céu. Precisa estar com seus pés firmes na rocha, mas a sua mente ligada com o céu. Aleluia. Porque dia após dia é o Senhor que direciona os teus passos. Dia após dia é o Senhor que direciona os teus passos, aleluia. Porque você é chamado por Deus, você tem a marca do Senhor Jesus na sua vida, o sangue de Jesus está sobre você, você representa o céu, e o céu está dizendo: conserta o altar, porque eu tenho muita coisa para te revelar, para te usar aqui nesta terra. Aleluia. Já pensou se Elias só quer aproveitar o momento, só quer provar que Deus é verdadeiro, mas não conserta o altar, não acontece nada. Aleluia. Para vermos, para sentirmos, para falarmos do sobrenatural, primeiro precisa consertar o altar. Ah, Jesus, eu quero o meu milagre.
Ah, Jesus, eu quero a minha bênção. Como está o seu altar? O teu esforço vai ser só consertar o altar. Toda a ação só vai ser de Deus. O teu esforço só vai ser consertar o altar da sua vida, pôr no lugar aquilo que está fora do lugar. E Deus está falando aqui nessa noite. Aleluia. Eu quero orar por você. Esteja em pé por bondade. Espírito Santo. Pastor, mas eu tento manter o meu altar arrumado, o altar de pé, organizado, mas mesmo assim eu enfrento dificuldades. A história de Elias é uma figura do cristão nos dias de hoje. Elias profetizou, Elias orou, o fogo desceu, mataram os falsos profetas. De repente ele recebe uma ameaça de Jezabel. Ah, ele matou, agora eu vou matá-lo também. O que ele fez? Elias fugiu para longe, deitou-se embaixo de um pé de zimbro e disse: agora eu quero morrer. Eu fui ameaçado. Mas não era o profeta do fogo? Sim. Não era o profeta que tem a presença de Deus? Sim. Mas Elias é homem. Elias tem sentimentos. Elias tem medo também, mesmo sendo usado por Deus. Só que de repente lá, deitado debaixo do pé de zimbro, aquele que chamou ele, aquele que cuida dele, não envia corvo, não envia viúva, não envia homem. Ele diz: vai alguém do céu socorrer aquele que está me representando na terra. O anjo desce do céu, traz o pão para Elias. Ele se alimenta, adormece de novo. O anjo toca e desperta e diz: se alimenta, porque muito comprida será a tua viagem. Aleluia! A história de Elias é uma representação do cristão nos dias de hoje. Tem dias que você está profetizando, tem dias que você salta, tem dias que você chora, mas tem dias que você não entende por que essa frieza, por que esse desânimo. Mas Deus está dizendo: mas o céu vai resgatar você, o céu vai sustentar você. Aleluia! Você é o representante do céu, o céu cuida de você, você é o representante do céu. Ele não vai deixar que as ameaças dessa vida, aleluia, venha desanimar você, paralisar você. E Ele está dizendo aqui, conforme a mensagem que nós ouvimos: Ele tem remédio para as tuas feridas, Ele tem alimento para a sua vida espiritual. E o Senhor está falando contigo nesta noite. De Elias, a vida de Elias é uma comparação com a vida do cristão. O cristão passa pelos apertos, passa pelas aflições, dizendo: estou sozinho, agora vou parar. Mas de repente, num culto como esse, Deus está dizendo: não vai parar não, porque eu chamei você, porque eu escolhi você, eu salvei você, eu livrei você da morte. Você está vivo é por milagre, você está respirando é pela minha vontade. E o Senhor está dizendo para você aqui nessa noite: se o desânimo chegou, se o pensamento de parar chegou, o anjo do Senhor está aqui, o Espírito de Deus está aqui, a presença dele está aqui, dizendo: se alimenta dessa palavra, se alimenta dessa palavra, se alimenta desse pão, porque ele te fortalece aqui nessa noite. A história de Elias é uma comparação com a vida do cristão dos dias de hoje. Ao finalizar, Elias recebe algo tão profundo e diz: é o seguinte, alguém começa a lhe acompanhar, chamado Eliseu, ainda não é profeta, mas Deus diz para Elias: eu vou te tomar, eu vou te arrebatar, e você vai deixar alguém no seu lugar. Chegou o dia em
que lá os dois estão caminhando. De repente vem um redemoinho, separa os dois, e Elias é levado, arrebatado aos céus. A história de Elias é uma comparação do cristão nos dias de hoje. Você não parou, você não vai parar, você não vai desistir, porque Deus, o Senhor, fez uma promessa para você. Enquanto você está me representando aqui na terra, vai ter um dia que eu vou te arrebatar. Vai chegar um dia em que eu vou te levar para o céu. Aleluia! Chegou o dia em que Deus arrebatou Elias, e o cristão vai chegar o dia, ainda não chegou, mas vai chegar o dia em que ninguém vai ver, mas o cristão, a igreja do Senhor, será arrebatada. Aleluia! Esta é a alegria da igreja, esta é a alegria do cristão. Eu vou continuar, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai guardar a minha vida, a minha família, e eu tenho uma promessa: Ele vai me arrebatar, Ele vai me arrebatar, Ele vai me arrebatar. Eu vou morar com Ele na glória. Aleluia! É por isso que você não vai parar. Mesmo que você tenha toda essa certeza que você vai parar, mas aquele que te chamou tem o domínio sobre a tua vida, tem o domínio sobre a tua mente, tem o domínio sobre o teu corpo, tem o domínio sobre todas as coisas. E Ele está dizendo: você não vai morrer, você não vai morrer, você vai prosseguir. Há uma nova história para você, você tem caminho para andar, e o Deus de providência vai continuar providenciando para você. Mesmo com corvos, mesmo com viúva pobre, mesmo com anjo, Deus está dizendo: enquanto você estiver na terra, eu vou cuidar de você. Rabaia Suriamanda Rabadagai. Haverá ameaças, haverá investidas do inimigo para acabar com você, mas tem um Deus no céu que envia uma presença poderosa. Eu vou sustentar você, eu vou sustentar você, aleluia. E é por isso que Ele está dizendo: enquanto você estiver restaurando o altar, deixa as demais coisas que eu vou cuidar para você, deixa as demais coisas, não se preocupa, eu vou estar cuidando. Aleluia. A leitura bíblica que nós ouvimos aqui com o presbítero irmão William, lá em Efésios, aonde diz que as nossas orações serão ouvidas por Ele. A tua oração será ouvida por Ele. Hoje é noite de você restaurar o altar, voltar-se para Deus, aleluia, parar com esse pensamento de desistir e prosseguir com a promessa do Todo-Poderoso sobre a tua vida, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar por você, já foi nosso horário, eu quero orar por você rapidamente. Venha à frente, venha à frente, venha à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Esqueça quem está falando, só ouça a voz. Esqueça quem está falando, só ouça a voz, que é Deus que está falando contigo, aleluia. Esqueça quem está aqui, essa imagem do pastor Elias, mas dê ouvidos à voz do Espírito Santo, a voz do Senhor que está falando com você. Como disse João Batista: eu só sou uma voz, mas quem está clamando dentro do povo é Ele, é o Senhor, eu só sou uma voz, mas quem está trabalhando é Ele, aleluia.